bem? Hoje a gente tá aqui em mais um episódio do Mentaliza aí Podcast. E as convidadas de hoje são muito especiais. São as meninas do Wake, que foram as precursoras assim da minha carreira. Foi minha primeira experiência profissional. Queria trazer elas para falar um pouquinho sobre o autismo, o ABA, um pouquinho sobre tudo que elas fazem. Meninas, se apresentem para nós. Então, meu nome é Isabela, né? Eu sou psicóloga, sou formada desde 2017, sou especialista em análise de comportamento aplicada, fiz a minha pós na UFSCar, na Federal de São Carlos, lá onde eu conheci a Kátia. Tenho uma certificação internacional, né, que a gente começou a fazer logo que a gente finalizou a pós, bem difícil. Hoje eu tenho uma certificação, né, que melhora e dá mais qualidade no nosso trabalho. Faço atualmente várias formações em TDAH, em função executiva. A Kátia também estuda bastante, né? Então a gente está sempre em seletividade, a gente está sempre se especializando, né? Eu sou Kátia, né? Eu estou há mais um tempo aí na profissão. Me formei em 96 pela UFO. Passei um tempo distante da psicologia, depois retornei com neuropsicopedagogia. E aí não me encontrei lá e comecei no Floor Time, numa clínica aqui em Uberlândia, que eu tenho amigas lá. Também não me encontrei. Aí fui fazer terapia cognitivo-comportamental, fiz lá em Santa Catarina. Fiz a pós, voltei, comecei a trabalhar e fui trabalhando por muito tempo. Tinha uma carreira já até bem consolidada, tinha vários pacientes, né? Mas o mercado começou a me selecionar para o autismo. E aí eu senti falta e tive que buscar algo mais. Foi quando eu escolhi a análise do comportamento. E foi quando conheci a Isabela, né? E salvei ela, resgatei, chamei de uma sociedade. Como é que foi essa história? Então, nós viajávamos juntas, fazíamos a pós juntas, né? Então a gente tava sempre por ali, ia junto de carro com uma outra colega. E aí um dia eu chamei, falei, Isa, vamos começar esse negócio, né? Vamos dar início, o primeiro pontapé, senão nós não vamos começar nunca, né? E aí a gente conversou lá com o pessoal e eles falaram que tudo bem, que a gente sob supervisão podia estar começando, né? Nós começamos com supervisão lá de uma professora da UFSCar e depois a gente nunca mais parou, né? Então a gente finalizou a pós, continuamos sempre o nosso trabalho supervisionado, até hoje nós temos supervisão, nós nunca deixamos de ter supervisores mais experientes do que nós, né, para nos ajudar, para nos auxiliar. Não que a gente não soubesse, mas que a gente não sabe mesmo tudo e sempre tem algo que alguém pode acrescentar, né? Então nós temos supervisoras muito competentes, muito experientes e que mudam a nossa vida profissional a cada dia. E até que para a certificação também uma coisa importante de você continuar sempre estudando, que é bom porque eles te obrigam a se manter em supervisão. Então, tem um número X de horas. A gente fez mais de 1.500 horas de trabalho supervisionado. Isso é muito tempo, muitas horas de trabalho. Então, difícil. No começo a gente faz pela obrigação de ter... Obrigação sim, né? Tinha que fazer para manter, para ter a certificação. Mas depois aquilo vai se tornando uma coisa tão assim... Boa, é um recurso tão saudável. Quando você fala, eu tô com dificuldade de alguma coisa e tem um supervisor mais experiente para te trazer Traz segurança também, né? Uma segurança. E tem pesquisas, né, que hoje já mostram que, assim, a diferença de um trabalho feito por um analista do comportamento sem supervisão comparado com aquele que trabalha com supervisão. E quando a gente fala de supervisão, é essa supervisão nossa de analista com um supervisor mais experiente, né? Então, que os resultados, os frutos desse trabalho, eles são muito melhores quando o analista está sendo supervisionado por uma outra pessoa com mais experiência, né? Então isso tem um sentido, né? Tem uma razão cientificamente comprovado que essa supervisão é importante, que é algo que às vezes as pessoas não valorizam, né? Eles não dão tanto valor assim para essa questão da supervisão, sabe? Então é tipo, eu já fiz a especialização, eu já tô pronta, né? E vou começar a trabalhar. Não é bem assim, né? Que é importante ter essa opinião também. Há muito que se aprender com a experiência daqueles que estão há mais tempo. E continuar a educação continuada, Sim. né? Então, até para manter uma certificação ou atualizado, você tem que estar estudando e comprovar aqueles créditos. Então, a gente está sempre em congresso internacional, a gente sempre investe em cursos fora. Ano passado, a gente acho que quase não ficava na clínica de tanto curso que esse ano eu falei, olha, tá bom, vamos dar as coisas mais importantes para ver se, né, porque cansa também, mas é muito bom, é muito rico, sabe?
Se alguém virar e falar assim, eu já sei tudo e pode mandar qualquer caso, corre, porque não dá para saber tudo, né? A análise de comportamento, ela pesquisa atrás de pesquisa o tempo todo, então até quem mexe com pesquisa fala, né? Olha, gente, vamos focar numa área, estudar isso, porque é muito rico, é muito toda hora o pessoal pesquisando. E sempre vai mudar, né? Porque o ser humano muda. Muda. Isso mesmo. E a própria ciência, ela se atualiza, né? Então, e de estudou hoje, um tempo, não é mais. De quando você esteve conosco, né? De quando você foi, trabalhou ali com a gente, pra cá, o nosso trabalho hoje é outro. Se você for lá na clínica, você vai ver como que a clínica mudou o estilo, né? De trabalho, funcionamento, como que é o trabalho hoje, é muito diferente. Sempre vai mudando, né? Sempre. É constante mudança. De acordo com aquilo que a gente vai estudando, vai aprendendo, vai implementando e quando você vê, parece que mês passado pra cá, nosso trabalho já é outro. Né? A gente vai estar sempre buscando. Isso é importante. E o que vocês fazem hoje? Qual que é o trabalho de vocês? Bom, hoje, nosso trabalho, basicamente, nosso atendimento é em domicílio. Né? Isso permanece, porque a gente acredita ainda que estando no ambiente natural da criança, a gente consegue fazer com que esse aprendizado ele se generalize mais facilmente, né? Às vezes a gente vê crianças que têm uma casa linda, muitos brinquedos, muitas coisas e não sabe usar nem aquele espaço que é dele, que é o lugar onde ele vive, né? Então, nós trabalhamos, a nossa preferência é de trabalhar em domicílio. Pra gente também ter a oportunidade de fazendo o treino da família, a família observar como que a gente trabalha para também implementar isso depois, né? Não da mesma forma, reaplicando os nossos programas, mas de modo natural, no cotidiano, que eles vão aprendendo conosco, né? A forma de lidar melhor com essas crianças. E, então, além desse trabalho que a gente faz domiciliar, nós temos também o trabalho de acompanhamento na escola, né? Aí, para a escola, a gente faz a avaliação específica para o ambiente escolar e aí nós vamos trabalhar com essa criança no ambiente escolar, ensinar para eles o comportamento de estudante. Então, coisas que são muito básicas, que a gente às vezes acha que é muito natural de uma criança saber onde guarda uma mochila, saber levar o próprio mochilinho até a sala, saber de água, levantar o dedo para pedir, para falar, né? Então, não. As crianças muitas vezes não sabem disso e precisam ser ensinadas nesse sentido de a gente precisa ensinar mesmo aquilo, né, aquela habilidade. Então nós vamos para o ambiente escolar não para interferir, para intervir na dinâmica da escola, para fazer PEI escolar, nada disso. A gente vai como suporte, então nós temos um PEI clínico nosso para ser aplicado no ambiente escolar. É diferente do papel da apoio escolar que está ali para manter a criança bem, para certificar de que não está se ferindo, não está ficando suja, né? Então, assim, o AT da escola, o AT que a gente coloca na escola, ele vai com um propósito, com uma pasta, com objetivos, né? Ali ele tem que ensinar todos esses comportamentos do estudante, mediar as relações, às vezes a criança está ali num ambiente amplo, rico, né? de estímulos, cheio de crianças. Aí todo mundo fala, mas tá lá num ambiente cheio de crianças, num espaço daquele, um parquinho daquele, não sabe interagir? Não, às vezes precisa da mediação, né? Às vezes precisa de um adulto estar ali ensinando para ele como ele vai. Então não é que o autista, ou não só o autista, mas uma criança com uma deficiência intelectual ou com uma síndrome, alguma coisa, não é que ele não queira estar em grupo, não é que ele prefira estar sozinho. Nós somos humanos. Né? Então nós somos seres sociáveis, mas a gente não sabe, eles não sabem como fazer isso. E aí é onde a gente entra para ensinar. Então às vezes muitas pessoas têm essa dúvida, né? E acham que o trabalho na escola vai tornar a criança mais dependente, mas não. Nós estamos ali para justamente ensinar ele a ter autonomia. Hoje, nas escolas que a gente iniciou há mais tempo, as nossas ATs já ficam mais distantes, já não ficam mais coladinhas lado a lado, elas já ficam mais distantes. Precisou, ela vai ali, media, afasta aqui um pouquinho, né? Se a criança não precisa de mediação no recreio, ela não precisa ir lá, ela fica distante olhando. Então, assim, é um trabalho que visa a autonomia e não causar dependência, né? Isso é algo que existe uma coisa meio mistificada, né? De que as pessoas não entendem. Clínico, né? Toda criança que chega para nós, ou adolescente, a gente avalia todos, né? Tem profissionais que não, chega muito para nós sem nada de avaliação. Não é que a gente vai aproveitar a avaliação, mas às vezes aquela leitura de um profissional para o outro, né? Então qualquer criança ou adolescente que chegue para nós, a gente vai avaliar. Por quê? O pessoal não gosta, toma tempo, às vezes a criança não vai te dar aquela resposta que ela quer, que o adulto quer, né? Que o terapeuta quer, mas é aquela leitura, né? É como se fosse um mapa, eu conheço aquela família, eu conheço aquela criança, eu conheço aquela escola. A avaliação é o momento mais rico que a gente tem,
né? Muitas vezes você, né? o principal, Pra saber você conhece a avó, fazer, né, você conhece a dinâmica, e aí tá, a gente monta tudo, às vezes as famílias elas não entendem, porque esse processo demora até uns 40 dias pra você avaliar, montar relatório, porque a maioria, tipo assim, liga e fala, quanto é a sessão, né, posso mandar o fulano? A gente fala, calma, né, não é assim, a gente tem que avaliar. Aí depois que a família entende o processo, fala, nossa, eu nunca vi um relatório, eu nunca teve uma programação do meu filho. Então, se a gente vai pegar uma criança para o clínico, o processo é esse. Se a gente vai pegar uma criança que é para clínico e escola, a gente faz também uma avaliação separada da escola, porque ele é estudante também, então ele é diferente nos ambientes, né? E aí, nosso trabalho sempre é pautado nessa avaliação, né? Então, com instrumentos padronizados ou instrumentos qualitativos, de repertório comportamental, mas a base nosso trabalho é essa, né? O que a gente fez, eu acho que do início, meio do ano para cá, que a gente aumentou, a gente pegou que a análise de comportamento tem um viés de que é só pro autismo. Não, gente. A análise de comportamento, ela tá em empresa. Hoje a gente faz supervisão e gestão clínica em OBM, que é uma parte da ciência da análise de comportamento, mas para gestão clínica. Por quê? Se o nosso trabalho ele é em análise de comportamento aplicada na clínica, então vamos pegar algo que a gente possa usar dentro da nossa clínica, dentro da nossa ciência, né? Tem análise de comportamento clínico para atendimento igual psicoterapia, tem para em qualquer área onde tenha, né? Alguém se comportando. E aí ficou parecendo assim, surgiu um boom do ABA, né? Que parece que só serve para autista, e não. Então, dentro disso, a gente falou, a gente consegue fazer um bom trabalho. O que a gente começou a perceber? Que as crianças com TDAH, elas ficam um pouco de lado, porque fala, porque interage, passa por preguiçosa, por agitada demais quando é combinado. A gente falou, olha, vamos pegar esse público, porque eu tenho meu filho, que a Kátia tem o dela, e a gente vê na prática, porque os autistas também têm comorbidade de TDAH, que essas crianças ficam de lado e elas acabam sofrendo muito, até preconceito. Você não encontra reabilitação, né? Você tem avaliação, mas reabilitação não tinha reabilitação. A gente falou, vamos unir. Dá o remédio, né? só, É só remédio ou psicoterapia uma vez por semana, né? E aí, coitado profissional, não sei como é que faz. Milagre mesmo. E aí a gente falou, vamos expandir a nossa área, vamos estudar mais e vamos pegar esse pessoal que também tá ficando sem intervenção. E aí a gente foi estudar. Menina, parece que a gente descobriu um outro universo, mundo, né? Muito mais complexo também. Essa questão do estudar, isso abre o horizonte, né? Abre muito, expande muito. E aí a gente dividiu, né, pelas facilidades, porque não dava pra eu estudar tudo e a Kátia estudar tudo, não consegue. Aí a Kátia falou, vou pegar a neuropsicologia, né? Começamos a fazer a avaliação neuropsicológica. Já ampliou. E também era outra coisa, tipo, chegava lá alguns casos, assim, de diagnóstico já fechado, às vezes muito precoce, às vezes umas coisas assim, a gente ficava em dúvida, muita, tipo, 2 anos é TDAH. Eu falei, gente, mas como? Não tem nem algo muito, muito fechado para uma até coisa autismo que podia também, ser autismo olhava, podia ser outras opções, teriam outros diagnósticos que caberiam, mas precisaria de esperar a idade certa para, né? Então, enfim, a gente se interessou por essa área e aí eu comecei a focar na parte da avaliação e a Isa na parte da reabilitação. E a gente faz tudo isso juntas, né? Então eu estudo uma área, ela estuda outra e a gente se junta para avaliar e para montar os programas e trabalhar com E aí que a gente vê que, tipo assim, perfil. Nossa, eu comecei a estudar a reabilitação, que eu vou fazer uma formação específica em TDAH, tô fazendo uma formação específica em função executiva, e a Kátia focou de lá nos testes, eu falei, gente, eu não sabia nada, não, tanto que eu estudo. Aí a gente vai estudando e o quanto é bom. Cada vez mais coisa, né? Não, muito mais. Melhora para as famílias, melhora até para as crianças com autismo, porque aí você começa a juntar o que você tem com o outro, assim, com a outra área. E aí a gente tá implementando e com isso tá vindo mais crianças também com TDAH, para que a gente possa, né, avaliar e intervir. Pré-adolescentes. Esse pessoal tá chegando, essa faixa etária tem chegado. Lá não tinha muito pré-adolescente, adolescente. Não. Agora tá chegando bastante esse público de pré-adolescentes e adolescentes, né, que estão aí com dificuldade de controle inibitório, né, dificuldade na escola, nas relações conturbadas, porque não sabem filtrar, não sabe controlar o impulso, vira uma relação problemática com os colegas. Coitado, ele passa... Ele sofre. Por quê? Né? Mas ele é legal. Ele é muito, né? Eles são muito espontâneos, né? Porque o TDAH, ele é muito impulsivo, ele fala muito, né? Acaba ficando isolado, porque é aquele que não deixa o outro falar.
aquele que vai brincar, mas não tem paciência para esperar, não consegue prestar atenção na aula, passa por, quando é o desatento, por indiferente. Parece que não quer estudar, né? Então, assim, é uma linha muito tênue, sabe, entre o TDAH e o autismo, que não sei se um dia eles vão se unir, acho que não, porque tem algumas diferenças, mas também tem dificuldade de habilidades sociais, de manter amigos, habilidades socioemocionais, de reconhecer emoções. E aí olha e fala assim, não, joga videogame 10 horas por dia, deixar claro, também tem, né, preferências e hiperfocos. E aí a gente começou a pegar para ver se a gente consegue dar mais qualidade de vida, reabilitação. A gente não vai conseguir todo mundo que tem, mas quem vier para nós, a gente pensa sempre a longo prazo, né? Vai ser um adulto, né, com mais qualidade de vida, um adulto bem mais sucedido, né? Tantas crianças com autismo também. E o quanto as famílias não entendem da importância de se cuidar de uma pessoa com TDAH, né? Porque não sabe dos riscos, não sabe que uma criança hoje, um pré-adolescente hoje, se não tratado, ele pode ter problemas financeiros, problemas de compulsão, problemas de uso de drogas, problemas de relacionamento. Então, assim, dá para melhorar muito a vida das pessoas, né? E é algo que a gente não via aqui, porque a gente tinha em casa e não tinha onde. Você procura onde eu vou colocar o meu filho para poder fazer uma reabilitação. Aí você liga para um, não, só faça avaliação. Liga para outro, não, só faça avaliação, né? Então a gente até fala que se nós tivéssemos essa noção, esse conhecimento da análise do comportamento quando eles eram crianças, quando eles eram pequenininhos, a gente teria colocado, né? Para poder estar trabalhando e estar sofrendo menos hoje na escola, né? E uma outra vertente do nosso trabalho também, nós temos grupos de treino de habilidades e competências sociais. Hoje os grupos estão com os nossos pacientes, então nós separamos eles por perfil, por idade, né? E tem o dia que eles vão lá na clínica e tem toda uma programação diferenciada que é de treino de habilidade e competência social. Então a gente, por hora, nós estamos no ambiente da clínica, mas vai chegar um ponto, né, quando eles já estiverem mais desenvolvidos, mais enturmados, com um pouco mais de habilidades, que aí a gente vai começar a fazer saídas com ele. Né, com os grupos. Shopping, e a gente vai abrir agora. É novo essa novidade. Mas isso a gente já faz. Mas não tinha espaço. Mas isso a gente tem feito no atendimento. No atendimento individualizado, a gente tem feito essas saídas. Então, esse a gente faz. A gente vai pra criança pra padaria, pro shopping, pro parquinho. Hoje a gente vai pra vários lugares. Farmácia, até sacolão. Os meninos estão aprendendo a fazer compra. É importante também, né? Pegar ônibus. Até pra saber de onde vem. Até pra saber de onde vem. Aquela comida aparece ali no prato, não sabe de onde vem. As crianças seletivas. Às vezes nem sabe o que comer, né? A gente tava gravando esses dias. Nem sabe o que tá comendo. E as crianças com seletividade, quando a gente começou, né, vamos no mercado, eles comem muito melhor, porque eles pegam a fruta ou a verdura, sente o cheiro, a textura. E quer mexer com aquilo que comprou, né? Aí tipo assim, não, isso aqui, esse verde aqui não é, tipo, o que é isso aqui? Não, ele veio de algum lugar, né? Então, sempre tem muito mais, eles ganham muito mais, né? Em ambiente natural, como a gente vai aprendendo com a vida, né? E aí, nesses grupos, a gente tem um trabalho diferenciado, né? E nós separamos, assim, um grupinho de crianças com TEA nível 1, que aí nesse a gente trabalha de forma mais fluida, dá pra você trabalhar com bastante coisas cognitivas, né? E o grupinho de nível 2 e nível 3, a gente trabalha as habilidades sociais mais básicas, do olhar, de compartilhar, mais socialização e de regulação, né? De organização, assim, do emocional e tudo. E agora a gente vai abrir, em breve, a gente vai abrir esse grupo para adolescentes, para pré-adolescentes, não só com um transtorno do espectro do autismo, nem com TDAH, mas para público em geral, porque também tem muitas pessoas com dificuldades de habilidades sociais, né? A gente vive num mundo muito tecnológico, né? E que as crianças, os jovens estão tendo muita dificuldade de socialização. A gente fala que quem nasceu de 2020 não sabe conversar muito. Não brincaram, os meninos, né? Pegaram essa habilidade também, né? Isso. Então o pessoal não sabe assim, brincar do boom mais. da internet pra cá, todo mundo ficou muito focado em joguinhos e tudo, não teve aquela coisa de brincar muito, né? A gente tem essa dificuldade até com as ATs. Né? Esse final de semana passado nós fizemos um encontro com o pessoal da Exam, que uns estagiários da Exam fizeram um trabalho lá na clínica,
que era um treinamento, nós pedimos, falou, não, vocês vão fazer um treinamento sobre a gente essas queria habilidades, né? Aproveitou isso, agora vocês põem em prática. Que é pra a gente isso. deu a ideia, né? A gente foi muito pra ensinar bom. a brincar, pra ensinar a se soltar, pra ensinar a ficar mais livre, menos preso. Então, assim, a gente vê que quando você fala, brinca aqui pra eu ver como você faz com a criança, né? Eles também têm dificuldades. Então, assim, aí nós estamos trabalhando isso, né? Uma outra coisa que lá na clínica agora a gente tem feito é cuidar mais dos nossos ATs também, né? Cuidar da saúde mental deles, né? O nosso ramo da psicologia, da saúde mental em geral, né? É um ramo adoecedor, né? Então, assim, a gente lida com muita dor, a gente lida com tristeza, com alegria, com sofrimento, como todo mundo, claro. Cobrança, né? Mas as demandas da saúde mental, elas são mais pesadas, né? Então, a gente tem cuidado deles. Então, assim, a gente tem uma vez por mês, tem uma esteticista que vai lá na clínica, aí uma vez ela faz massagem, outra vez limpeza de pele, cuidado com os pés. Gente, eles estão bem cuidados. A gente implementou lá o Pilates também, para os ATs, 2 vezes na semana. Tem uma profissional que dá aula de Pilates lá. A gente tá cuidando, né? Tem alguns projetos ainda a serem implementados que vão estar acontecendo, porque é importante a gente cuidar de quem cuida, né? Então, com assim, com as famílias, esse cuidado que a gente tem com eles é de acolher, de ouvir. Às vezes a gente participa tanto que a gente vai na consulta médica junto, a gente ajuda a achar o professor de reforço, a gente ajuda a achar o motorista que vai levar essa criança no reforço. Porque tá em todo dia, organizar a logística. Muitas vezes os pais, né, entrando, tem outro assunto, né, que também no futuro a gente pensa em estruturar um trabalho, né, para competência desses pais, né, de acolher eles, né. Pode falar. Desses pais, mas ainda é só um projeto, para que a gente possa até, acho que futuramente, colocar eles nesse Pilates ou em alguma coisa junto, porque as mães são muito sobrecarregadas, né, muito cobradas. Mas é só um projeto ainda a longo prazo que a gente pensa, não é algo para agora. Mas os nossos ATs a gente está tentando cuidar bem deles, porque não é fácil. A linha de frente, né, adoece muito, porque é muito cobrado, né, a gente exige bastante, tanto que, né, seja muito ético, seja pontual, né, tem um monte de folha para preencher, você sabe, cada vez aumenta mais, e assim, eu acho que tudo gera, né, as pessoas que estão conosco trabalhando, hoje elas são muito parecidas com os nossos valores, né, com a forma da gente pensar, com a forma da gente trabalhar, e eu acho que a gente é assim, unido em como fazer o melhor, sabe? Eu vejo que todo mundo é sempre empenhado em fazer o seu melhor. E isso gera um estresse. Então, para que a gente não quer uma equipe adoecida, né? Às vezes um adoece, um fica triste, um chora, a gente falou, vamos encaminhar esse AT, vamos cuidar dele. Pra gente evitar, né? Porque não adianta só atender e desgastar nós, até eu e a Kátia, né? A gente também adoece e a gente tentando cuidar, né? Primeiro da nossa equipe, que vai cuidar bem das nossas crianças, vai cuidar bem das nossas famílias, né? O que a gente começou também a fazer novo, que a Kátia começou a falar, né? Isso, de acompanhar as famílias mais de perto, acho que dar esse suporte. E numa consulta médica, ontem mesmo a gente foi, era 11h30, a gente deixava de lá 1 hora, né, da consulta, deu o devolutivo do relatório, explicou pra médica, sentou, porque as mães, elas são cobradas, elas ficam muito sobrecarregadas, às vezes não sabem falar tudo. São muitas informações, é muita coisa, né? Então, assim, às vezes pega um relatório, não entende aquilo, vai passar pra médica, não entende o que vem da médica e fica aquela conversa truncada, né? Então, assim, a gente sempre procura ter uma conversa mais aberta com os médicos, com os outros profissionais. Nem sempre a gente tem um acolhimento, né, assim, como a gente gostaria de sentar mesmo, compartilhar, mas a gente está tentando. Né? Interdisciplinar, né? Pra ver se gira a engrenagem, nós estamos tentando, né? Isso, sabe? Tenta, ainda existe muito de vaidade, né? No meio profissional, é engraçado isso. De ter uma vaidade, de achar às vezes que a gente está entrando numa área que não é da gente, mas não é, porque a análise de comportamento permeia todas as áreas, né? Então a gente, um pouquinho de cada área do desenvolvimento a gente está, mas óbvio que nós não vamos fazer o treinamento técnico da fono, nós não vamos fazer o treinamento técnico da TO, mas a gente gosta de estar junto, a gente gosta que o nosso AT acompanhe as sessões de fono, de TO, né, das especialidades que a criança vai, de natação, do esporte, as nossas ATs elas acompanham, porque é importante. Às vezes a gente vai num atendimento de uma físio, olha a criança fazendo uma coisa e fala, poxa, mas em casa ele não faz isso. E aí a gente começa a cobrar, né? Ou às vezes a gente vai e vê uma coisa que seria muito importante que ele aprendesse e a gente conversa com a profissional e fala, olha, quer passar algumas atividades pra gente estar fazendo
nós estamos todos os dias com essa criança, né? Então, acho que esse trabalho, se todo mundo se propusesse a trabalhar juntinho ali, montar os objetivos em comum, seria muito bom, né? Hoje a gente tem tentado se aproximar mais ainda dos profissionais, né? Nem sempre dá certo, mas a gente está buscando. Nós estamos tentando, né? Se Deus quiser, a gente vai chegar no ponto, tudo, assim. né? Porque a pessoa vai complementando, né? Não é? Você não é fono aqui, você não é físico, não tem jeito, seu corpo é único. Você é uma só, não dá pra eu pegar seu cérebro e trabalhar enquanto a fono pega sua garganta, seu ouvido, né? Não é assim. Não. Então a gente tem que pegar as pernas e larga os braços pra quem? Pra TO. Então, assim, a gente precisa todo mundo trabalhar junto, estipular objetivos em comum, né? A gente precisa disso. A criança precisa disso. E é muita vaidade achar que a gente dá conta de tudo sozinho. Que sabe tudo. É muita vaidade, a gente tem que parar com isso, parar com essa coisa, sabe? Tem muito no nosso meio uma coisa de falar das outras equipes. Gente, tem que parar com isso. Eu e a Isabela, nós não damos conta de atender a cidade. O pessoal do Floor Time não dá conta de atender a cidade. Aba, tem clínica de aba em cada canto dessa cidade. E mesmo assim, não está dando conta do número de pessoas que precisam. Então, tinha que ser uma classe mais unida, né? Compartilhando conhecimento também, né? Sim, e respeito, né? Então tinha que ser uma coisa assim dos profissionais se unirem mais, conversarem mais, trocarem mais experiência, né? Para beneficiar as crianças, né? As famílias, quem de fato precisa de nós, né? Pelo menos esse é o sentido, né? Eu penso que esse deve ser o sentido da gente ter buscado uma profissão, de seguirmos essa profissão, de seguirmos esse caminho, né? Lá a gente é muito aberto, nós não temos essa vaidade não, sabe? Assim, às vezes vem profissionais de fora, vou estar avaliando, você se importa, de gente vem aqui, vamos, bora compartilhar, bora fazer, né? A gente tem uma fonte que veio de São Paulo aí, uma pessoa muito boa, muito bacana, que inclusive é analista também do comportamento, veio avaliar uma criança nossa. E já vai participar com a gente já vai montar programação juntos. Então é muito gostoso, é muito legal quando isso acontece. Une, né? E só quem ganha, né? A criança. Quem ganha é a criança e a família, né? E a gente ganha muito de conhecimento. Nossa, muito bom. A gente ganha muito de conhecimento. E o quanto é bom, Laura, quando você chega e fala assim, mãe, fulana de tal, nós vamos dar alta pro seu filho. Sabe, esses dias tem que aconteceu preparar a família, porque não quer ter alta. Esses dias aconteceu isso, e é muito bom você olhar uma criança que você começou desde sempre ali, que tinham traços muito marcantes do autismo e que hoje esses sinais se reduziram, não deixou de ser autista, não deixou. Mas hoje o que ele tá? Hoje ele fica só no grupo de habilidades sociais, só. Ele não tem mais aquela demanda dos atrasos, né? Ele não tem mais atrasos a nível de fala, de motor, de cognitivo, Teve um garotinho que até falei pra Kátia, Kátia, a programação dele, será que ele já, com 4 anos, falei assim, já tá na hora dele marcar encontro? Porque é o próximo passo. Acho que já tá na hora de dar alta, perto né? Porque acho que ele não se a gente continuar estimulando, a gente já vai ter que ensinar a marcar encontro. Marcar encontro é o próximo passo. Então, assim, é muito bacana quando você consegue, né? Você faz um trabalho e você vê que você vê muita evolução, né? Nossa, e assim, por exemplo, eu fiquei lá quase um ano. Nesse ano, você vê muita evolução. Sim. E vai trabalhando. E mesmo as crianças que são mais comprometidas, que têm um nível maior de suporte, necessitam de mais suporte, a gente vê a evolução mais lenta, claro, né? Dentro daquilo que é possível ali, mas aí o nosso trabalho é sempre visando dar o máximo de dignidade para essa pessoa, o máximo de autonomia, né? Então a gente pensa assim, tem bastante dependência, é um nível 3 de suporte, tá com muitas dificuldades ainda, então vamos fazer aquilo que é importante para ele ter autonomia, aquilo que é importante para ele não precisar de ninguém ficar ali limpando ele, tocando no corpo dele, né, para que se um dia não tiver mais o pai e a mãe ali para cuidar, que pelo menos não seja um fardo tão pesado para quem vai estar olhando, para não colocar numa instituição que vai talvez maltratar, porque vai falar, esse grandão, e eu tô aqui tendo que limpar. Então não, a gente quer dar autonomia para essas crianças, a gente quer dar poder, direito de escolha. Porque essa criança vai ser um adulto. Vai. E a gente passa muito mais tempo na fase adulta que criança. Então hoje, né, é muito bom, se vier só os bebezinhos, bonitinhos. E aí chega num certo ponto, tem lugares que até já fala, 9, 10 8, 9 anos. Não sei onde vai, né? A gente não fecha essa porta, né? Assim, estão crescendo e vão continuar.
né? A única restrição hoje que nós temos na clínica é de crises agressivas, porque nós não temos essa formação. Existe uma formação específica. Existe uma formação específica para atender crianças que têm crises muito agressivas, muito autolesivas. E isso é uma coisa que pega mais para mim e para a Isa, a gente tem uma certa limitação nessa área. Mas tirando isso, as crianças que estão conosco, que estão pré-adolescentes e adolescentes, se continuarem, nós vamos seguir com eles. Existem não vai falar que não é até tal idade. Não, a gente existem vai... clínicas especializadas, aqui em Uberlândia não tem, mas em São Paulo tem, só em nível 3 de suporte. Porque tem que ter uma formação, tem que ser uma equipe que gosta e que tenha facilidade de lidar com isso. Então, assim, por isso que a gente fala, não é tudo, né? Você não atende tudo, nem atende todo mundo. E isso não é um problema, né? Pelo contrário, você definir o seu nicho e trabalhar com competência dentro dele. E ser especialista naquilo, né? Eu falo pra Isa, eu falo assim, a gente tem que estar sempre preparado pra mudança. E tem que estar sempre um passo adiante. Então, assim, hoje nós não temos adultos, então nós não estamos assim, focados em cursos, em especializações da área do adulto. Mas nós temos adolescentes. Então a gente vai seguindo. Esse adolescente está ficando. Então a gente já tem que pensar e a gente já começa a aprimorar na nossa formação. Aí a gente já tem que pensar que a gente precisa melhorar a nossa formação e começar a estudar mais a parte do adulto, de fazer mais cursos. Porque essas crianças vão ficar eles vão crescer. E nós não vamos jogar ninguém. Porque tem diferença, né? Atender o precoce, atender a criança do maior, o pré-adolescente, adolescente e o adulto. Né? Por isso que não tem como você falar, eu atendo em água e sei de tudo, não tem como. E foi assim, né, Isa? A gente começou com a nossa especialização muito focada a gente começou com os mais difíceis. Dos pequenininhos, ele até no máximo 5, 6 anos, era o que tinha pra gente, né? Aí eles vão crescendo. Aí a gente começou já a partir pra essa área mais de pré-adolescente, de adolescência. Então já começa a entrar com outras demandas muito assim de cobranças sociais, né? Das coisas do meio, dos colegas. Já começa a ficar, né? É porque aquele assim, fulaninho chora muito com 10 anos. E os coleguinhas, né? Os coleguinhas pré-adolescentes, eles já começam a fazer mais bullying, né? Já começam a criticar, fazer piadinhas. Então, assim, a gente fica muito focado nisso de dar voz para nossa criança, de ensinar ele a se defender, de ensinar ele a se posicionar. A gente acha que só ensino, e a gente acha que só ensino que é bonitinho, né? Não, a gente existe. Ensina... Você tem que ensinar a ser. A gente fez um curso. A gente ensina feiura também. Ele veio de fora. Você sabe com o que ele lida? Nos Estados Unidos ele é especialista. É o Mike. O Mike. É só o nome dele. Ele ensina mentira, trapacear. Mas assim, no sentido assim, muito bem explicado, né? Qual que é a intenção? Se ele não sabe mentir, ele não sabe reconhecer quando alguém mente pra ele, é mais difícil. Então ele ensina, mas ele também ensina que isso tem consequência, que se fizer vai ser assim, assim, assim. Mas ele precisa ensinar pra criança entender como que é que o colega tá fazendo com ele. Ele até contou o caso de um adolescente, ele atende acho que de 10 pra cima, né? E o menino foi pro grupo dele pra esse treino, né? Ele falava assim, nossa, eu tenho um colega, um amigo meu que ele é especialista em descobrir dinheiro falso. Todo dia ele olha meu dinheiro e meu dinheiro é falso. Ele pega meu dinheiro todo dia. Todo dia o menino tava levando o dinheiro dele, aí falando que era especialista em dinheiro falso. Olha aí só. Ele ficava sem lanchar porque o colega que, né, sabia reconhecer dinheiro falso, nota falsa, salvava ele, né? Então é importante. É importante também ensinar. E aí ele foi contra ele, demorou, ele aprendeu. E isso não acontece só lá, né? Aqui, assim, nas escolas que a gente tá aqui, a gente vê muito os coleguinhas querendo passar, né, pra trás o amiguinho que tá com deficiência intelectual, tem autismo. Tá com um brinquedo melhor, troca. E as cartinhas Pokémon, as lendárias. Eles não sabem. A gente tem que ensinar, olha, ele tá querendo, presta atenção, olha o que ele tá querendo fazer, olha essa troca, pensa. Você quer mesmo trocar? Até porque pra ser independente tem que saber, não, né? A gente não chega lá e fala, a gente não chega e fala, não troca. A gente mostra pra ele, olha, a sua é isso, aquele quer te dar é isso, trocar tá? Mesmo, né? Aí não tá equilibrada essa troca. Né? Então, assim, é muito importante, sabe? A gente, se for falar do que a gente faz, a gente fica um dia, uma noite. Se quiser trocar, quer fazer outra pergunta. Eu queria saber como que funciona essa avaliação, assim, o que vocês... primeiro passo, eu sou mãe de uma criança que eu tô vendo que ela tá tendo dificuldade na escola, o que eu faço, o que vocês fazem? Normalmente, as crianças vêm pra nós por indicação ou encaminhamento de uma fono, porque costuma ser a primeira
coisa a ser notada, o atraso na linguagem, ou vem pela escola porque está com comportamentos de ficar mais isolado, mais quietinho, né? Às vezes os movimentos, comportamentos mais repetitivos, que chamam mais atenção. Chegando para nós, a gente vai fazer uma avaliação, né? Hoje a gente faz uma avaliação bem completa. Então a gente faz uma avaliação de repertório de comportamentos, que não é a mesma coisa que a avaliação neuropsicológica. A gente vai avaliar o quê? Que comportamentos essa criança tem que ela não precisaria ter mais? Que comportamentos ela já deveria ter e não tem ainda? Qual que é o repertório comportamental, a reserva que ela tem de comportamentos, né? Feito isso, a depender da criança, da idade, tudo, né? Aí a gente tem os outros instrumentos que são para auxílio diagnóstico também. Então, desde crianças muito pequenas, a gente já tem instrumentos que servem para auxílio diagnóstico de autismo, de TDAH, de qualquer outro transtorno, né? Outra demanda, assim. Então, a gente faz as duas vertentes. A gente faz avaliação de repertório e a gente faz avaliação neuropsicológica, ou avaliação de direcionamento para diagnóstico, né? Ou quando vem com o diagnóstico já pronto, mas nunca teve intervenção, a gente faz a avaliação para a gente direcionar a nossa intervenção. Então, porque se eu não tenho uma medida do que a criança sabe, como é o funcionamento dela, seja ele cognitivo, seja ele de comportamento adaptativo, seja ele de linguagem, eu não sei o funcionamento dessa criança, como que eu proponho uma intervenção? Né? Então, assim, tem que ter uma avaliação. Com certeza. Às vezes os profissionais se veem forçados, principalmente quando vem de convênio, quando são profissionais que são credenciados em convênios, eles falam assim, tô com uma NIP aqui, uma liminar, precisa dar início no tratamento amanhã. Aí eles pegam aquela criança ali e tem que fazer alguma coisa, né? Ali pra gente não pega assim, né? Então, assim, se chegar com isso, com essa demanda, fala, ok, nós vamos começar. Mas nós vamos começar do começo, nós não vamos começar intervindo. A gente vai começar avaliando, e aí, montando essa se chega uma programação. criança, ser pequena ou grande, né? E aí tem um comprometimento a mais, né? E a gente primeiro a gente chama a família, né? Explica, às vezes, o trabalho, chama e faz anamnese, que é aquela conversa que dura umas 2 horas, às vezes mais. A gente colhe tudo. Ali a gente já começa a pensar no raciocínio clínico, em quais instrumentos a gente vai usar e que ponto a gente vai pegar, né? Para direcionar. Ela vai a gente troca uma ideia, tipo, olha, o que você acha? Vamos usar esse teste qual, né? Tem uns aí, VibMap, tem a EBOS, que o pessoal usa à torta e direito, que não são testes padronizados. Eles avaliam o repertório comportamental, mas são muito bons também. E aí a gente vai com instrumentos padronizados, né? Que tem o IDAD, a Baylin, que é padrão ouro, né? Para os menores. Tem também um que a gente quer ter agora, que é o Turma do Lúria, tô doida para ter ele, que é dos pequenos. A gente mescla... tem instrumentos para toda, de zero aí vem uma criança de 90 anos, a gente tem se vem uma criança de 5, então, que ela... Tudo depende da demanda. Não tem muito repertório, é um tipo. Se é uma criança de 5 anos, mas que tem já muito mais repertório, a gente consegue avaliar mais, né, tudo, desde o pedagógico, linguagem, tudo, né, depende dessa primeira entrevista com a família, né? Pra entender mesmo. Pra entender um pouquinho do perfil da criança. É baseado no perfil da criança, na idade. Quando você pega um teste para você aplicar, você tem que saber, aquele teste foi desenvolvido, pensado em qual público? Porque às vezes eu vou estar avaliando uma criança da escola pública, foi selecionado como por idade ou por série? Então, porque senão eu pego e vou colocar um teste para avaliar uma criança que não é condizente com aquele público. E não vai ser. Então, não é simplesmente aplicar um instrumento. Não é só comprar, ter e aplicar. A gente tem que entender o que você está fazendo, né? Mas assim, de modo geral, a nossa avaliação ela é bem ampla e ela abarca todas essas questões. A gente tenta avaliar todas as áreas do desenvolvimento e fechar. Se vem com uma demanda de fechar um diagnóstico, é um tipo de avaliação. Se vem com a demanda só de planejar a intervenção, é outro tipo de avaliação. Mas baseado na avaliação, a gente planeja a intervenção. Sempre a gente pede para ter uma equipe, né? Então, se você vier com seu filho, que a escola reclamou tudo, tem um médico que acompanha? Não. Então, vai procurar um médico também para ser parte da equipe. Aí fez a avaliação, tem indicação para procurar a fono, para ter uma TO, tem indicação. Então, procura a fono, procura a TO, procura tal coisa, né? E aí a gente vai montando. E às vezes, né, a criança já vem ou com um pedido médico, ou já vem com uma agenda assim extensa, cheia de profissional, e às vezes a gente é até o último que está entrando, né? Aí avalia aquela criança e fala, nossa, ele não senta, ele não olha, como que a fono vai conseguir trabalhar? Ou você vê que a criança às vezes não tem repertório. Muitas vezes a gente fala, olha, vamos dar só uma pausa,
né? Para que a gente dê uma organizada na criança, ele siga instruções, olha, começa a imitar e aí manda pra fono. Porque às vezes as famílias acham, tipo assim, quanto mais melhor, né? Qualquer segundo é melhor lá fazendo nada e chorando do que parada em casa. E muitas vezes não. Né? É um desgaste para a criança estar indo, ela não está aprendendo, o profissional também se frustra, o pai gasta dinheiro de gasolina, é um esforço absurdo para, né, às vezes custear um tratamento. Hoje né? muitas das profissionais, assim, as fonos têm pedido pra gente, às vezes, tipo assim, organiza primeiro o comportamento dessa criança, na hora que ele estiver conseguindo ficar mais sentado, imitar, porque o trabalho de fono depende muito da imitação também. E é o trabalho que vocês fazem. E a gente vai direcionando, aí a gente vai trabalhando junto, sabe? Perdidas, né? Com aquele laudo de não sei quantas mil horas, a gente fala, vamos devagar. Igual a Kátia falou no começo, muitas vezes tem que pegar o pai e falar assim, olha, calma, ele precisa disso agora primeiro, onde eu acho? Aqui. Aí você encaminha o número do profissional, avisa o profissional, dá atenção para essa família aqui, porque tal. E aí você vai organizando a rotina e a agenda daquela família, daquela criança, porque também todo mundo precisa ter paz. Senão começa a ter até raiva do filho, né? De tanto que... às vezes a gente precisa organizar a vida até dos pais. Então, assim, tipo assim, a gente tá vendo que a família, a mãe precisa de fazer uma atividade física, fazer uma terapia, para poder dar conta daquela demanda toda. E ela fala, mas eu não tenho tempo. Aí a gente fala, mas ele precisa de você de pé, ele precisa de você bem, não precisa de você doente. Aí, mas eu não consigo, não tem hora. Não, vem cá, vamos sentar. Aí a gente ajuda eles a organizarem, até a rotina deles, pra dar conta. E na anamnese, que é o primeiro passo da avaliação, é onde a gente vê todos os gatilhos, onde a gente consegue ver onde, né, não tá legal e que pode ser feito. Que pode ser feito. Então, assim, a avaliação, ela é muito rica. Né? E aí, vem uma criança com mais demandas de aplicação de teste, tem, né, vamos avaliar se tem déficit de escolar, como é que é déficit de aprendizagem? Transtorno de aprendizagem, né, TDAH e mais alguma coisa. Aí a gente entra com as avaliações específicas, aí a gente consegue medir tudo. Aí é bom porque você fecha o raciocínio clínico, né, e aí depois se vem para mim montar, né, a intervenção, é muito, bonito, é um desenho. Eu falo, a Kátia, a gente é arquiteta da vida, né? Ela abre pra fazer avaliação, eu pareço mais a policial. A Kátia vem com as folhas, assim, olha aqui. Quando eu tô fazendo a análise, quando eu coloco quadro, assim, dos testes, aí eu começo a isso aqui não, mas aqui deu isso aqui, isso tá contradizendo um ao outro, tal, fico parecendo policial. Aí fecha tudo, aí fala, agora pega a pasta e vou montar os programas. Eu abro aquele monte, pega a avaliação, isso a gente já conversa antes, Kátia, como que eu penso isso daqui e tal. Não, vou montar assim, ele vem na minha cabeça e a gente sai estruturando. E aí é muito específico para criança, porque veio da avaliação. Com certeza. Então, quando já vai para ele, aí tem evolução, aprende, porque específico não é nada pronto. Tipo assim, eu tenho aqui o pacote Joãozinho que serve para Joãozinho, Maria, José. Não. Tem coisas, lógico, que personalizado, mas é personalizado. Esse é o verdadeiro sentido da análise de comportamento, né? Não é uma programação pronta que você vai lá, imprime, aplica aqui que vai dar certo. Gente, não funciona. A gente vai costurando, né? Vai tecendo ali aquela coxa. Porque é uma família diferente, é uma criança diferente. É uma expectativa diferente, é um perfil diferente. Totalmente. Tem pais que são mais presentes, mais ativos, tem pais que a gente precisa puxar, outros a gente precisa empurrar. Tem de tudo, né? Então, assim, a avaliação, ela é um leque, né? Depende muito do que a criança a família vai trazer pra nós. Eu acho interessante que não só para crianças, né? A gente aprende muito isso na pós, a gente tá fazendo uma pós em psicopatologia. Que a avaliação é a parte mais importante, não adianta. Pois é. Querer ser o melhor profissional não é o que vai dar diagnóstico na primeira sessão, é o que vai a gente realmente... A gente não tem uma leitura da pessoa que tá ali dentro, né? Você tá olhando aqui por fora, você tá vendo um corpo. Se você não avalia, como que você põe a criança dentro de uma sala, ou adulto, ou adolescente, seja quem for, e fala, ok, vamos começar, né? Até na psicoterapia. A gente tem uma arma como psicólogo, eu falo pra Kátia desde o início, e a gente não sabe usar a nosso favor, que são os testes. E não é só aplicar e corrigir, mas como eu uso depois que eu aplico. Eu falo, ele dá, o teste dá base para você pensar na intervenção, né? E acompanhar essa intervenção. Até eu tava vendo o Leandro falando esses dias, né? Que eles vão para Niterói, eu acho, e falar sobre psicodiagnóstico, né? E ele falando quanto que é importante, né, para você fechar um diagnóstico, não só o médico, o psiquiatra, mas o psicólogo também, porque é isso que te direciona, e a partir disso você vai fazer as reavaliações, você vai ter o parâmetro de onde o seu paciente estava no começo, como ele está agora depois da terapia, né? Então é muito importante. E as respostas que ele te dá, né, elas não são só números.
E a partir daquilo você tem que saber olhar e falar, tá, então como, né, eu vou usar isso para beneficiar ele. Esse raciocínio clínico, né? Porque não é só o teste isolado, né? Você também tem avaliação clínica. Você olha para eles e fala, o que eu faço com isso daqui? Na neuropsicologia fala-se muito, né? Assim, que a clínica ela é soberana. Então, o que quer dizer isso? Você aplica os testes, ele te dá resultados, mas aqueles resultados, ele não tá falando, aquilo não é a pessoa. Você precisa fazer uma interpretação clínica daquilo, com o que é a observação clínica que você fez, com o relato que a escola trouxe, com o relato que a família trouxe, né? Então, quanto mais relatos você tem, quanto mais visões diferentes você tem, melhor você tem como avaliar aquele resultado daquele teste, que aquele teste foi naquele momento, né? Daqui 1 ano, se você fizer aquele teste, ou aqueles sintomas sofreram remissão, ou eles pioraram, ou eles estão do mesmo jeito, mas é passível de mudança, né? Então, assim, a gente não pode ter o teste como um fim, né? A avaliação ela existe para dar o ponto de partida. E aí, depois disso, a gente, né, num primeiro momento, a gente avalia a criança, comparando a criança ou o adulto, ou seja, quem for, né, com um grupo de pessoas, que foi o estudo que foi feito. Depois que a gente fez essa avaliação, a gente começa a comparar ele com ele mesmo. Então, aí a gente precisa fazer essa avaliação também dele com ele mesmo. Então, dentro desse indivíduo, que habilidades ele tem de melhor, que forças ele tem, que potencialidades ele tem, que déficits ele tem, porque a gente parte desse potencial para ir resgatando e melhorando o que está em déficit, né? E a partir daí a gente vai vendo, olha como ele era antes, olha como ele está hoje, olha o que ele aprendeu, olha o que você evoluiu, né? E na medida em que a criança vai tomando conhecimento disso, vai tomando consciência, tem capacidade cognitiva para estar respondendo isso pra gente, a gente busca disso com a criança. O que você quer aprender? O que é importante para você aprender? Então, as nossas crianças que são nível 1, que tem e os adolescentes, eles trazem muito isso. Olha, eu tô com uma curiosidade sobre o meu corpo, eu quero saber um pouquinho sobre sexualidade. A gente vai entrar nisso e vai trabalhar isso. Vai explicar, vai orientar, vai buscar dele o que ele quer entender. Né? Eu tô com dificuldade de fazer amigos, eu queria ter mais amigos. Então vamos lá, nós vamos te ensinar. Né? Ouvir então, também o que eles querem, porque às vezes você isso sabe acontece. Que dependendo da idade, né, da criança, você faz a avaliação do adolescente, primeiro você tem que explicar, não pode mentir o porquê que ele tá ali, e ele tem direito de ter a devolutiva dele. Ele tem esse direito de decidir e traçar o plano dele de tratamento, né? E hoje a gente tenta sempre fazer uma avaliação bem completa de ouvir, em todos os casos, escola, né? O avô, a avó, o tio, o fulano que cuida. Então a avaliação ela demora, mas ela é muito rica, né? Então você consegue trazer muita coisa para a intervenção. Às vezes, enquanto profissionais, a gente pensa em traçar uma intervenção, não é aquilo que a família está precisando, não é aquilo que a família quer. Aí, assim, isso foi um erro que a gente já cometeu muito no começo da nossa carreira, né? De achar que... E não era por vaidade. A gente achava que estava fazendo o melhor mesmo para aquela família, para aquela criança. Plano aqui. É isso aqui que ele precisa. Não! Aí apareceu, né, a Lili na nossa vida, que foi a pessoa que deu o nosso curso preparatório para certificação, que abriu muito a nossa mente, né, Milena e tal, vários supervisores que nós tivemos que foram mostrando para nós que não, que a gente tem que ouvir e que isso foi mudando muito a nossa vida profissional, né? Hoje a gente ouve muito a família, hoje a gente ouve muito o paciente e trabalha dentro daquilo que é importante para eles, que faz sentido para eles, né? Eu acho que isso enriqueceu muito, né, o nosso trabalho. Mudou bastante, né? Com certeza. E o que vocês vêm reparando? Essa é uma questão que as pessoas sempre comentam e perguntam, né? De uns anos pra cá, vocês trabalhavam mais com TEA antes, agora tem o TDAH também. Mas quais são as mudanças das crianças em si que vocês vêm reparando? Tanto de diagnóstico, aumento de diagnóstico, sinais dos pais, os pais engajando? Sempre existiu, né? Mas na medida em que vai refinando, os critérios de diagnósticos vão sendo mais refinados, então vai sendo revisado, aí já saiu agora, né, um novo DSM revisado, tudo. Então, na medida em que vai clareando mais e que vão tendo os critérios diagnósticos, a gente começa a colocar cada coisa na sua caixinha certa, né? Então, antes, sempre existiu, mas às vezes eles eram tratados como um transtorno mental mais grave, uma esquizofrenia, né? Então tinha toda essa confusão. O TDAH não tinha diagnóstico, ele tinha muita surra, né? Coitado. Então, assim, vem aumentando, aumentou o número de casos? Aumentou, mas vamos pensar também.
Eu fui diagnosticada recentemente, né? Então, depois de uma vida inteira, eu fui fazer avaliação e fui diagnosticada com TDAH. Se eu tivesse sido diagnosticada na infância, eu tava lá nesse número. Então, assim, muitos diagnósticos também estão sendo feitos tardiamente. Então, talvez não é que hoje está um surto e que está aumentando, que isso, que aquilo, é que não era diagnosticado antes. Então, eu que fui diagnosticada agora e muitos outros adultos, a gente entra na estatística de agora também. Então, assim, se lá atrás, há muito tempo, tivesse os critérios diagnósticos todos muito bem definidos, como eles estão hoje, talvez o número lá atrás já seria alto. E né? aí entra de não novo... estou dizendo que não é que que não aumentou. E aí né? entra de novo uma boa avaliação, porque muitas vezes chega para nós, né, e já até com diagnóstico fechado, crianças pequenas, a gente fala, olha, vamos avaliar. E aí, com os instrumentos, a gente vê que muitas vezes é um atraso no desenvolvimento. E a gente mantém ali para estimular e logo a criança, né, esses dias teve um que até tirou o diagnóstico, nem era. E aí parece engraçado, você recebe o diagnóstico, sempre em desespero. E para tirar ele, também é desesperador. E agora? Porque a pessoa já até... O que eu faço? Então são dois lutos, né? A gente teve um garotinho que ele veio pra nós, a gente falou, olha, não acho que não sei, que não é. E a gente avaliou, e de trás pra frente. Faltou um teste que a gente não conseguia, a correção informatizada, sumiu uma nota, não, e deu um maior transtorno. Gente, era esse teste que dizia que não tinha um autismo. E ele foi numa médica fora daqui, e era um transtorno de linguagem, não era o autismo, né? E aí depois a mãe ficou assim, e aí ela lembrou, quando a gente falou, olha, tudo que tá dando aqui e tal, não é. Quando a gente corrigiu, não deu o que era. Então, assim, também tem muita dificuldade dos profissionais em saber diferenciar, né? Fazer um diagnóstico diferencial, né? Por isso que é os importante instrumentos estudar. trazem para nós, entendeu? Sem eles, né, eles são essenciais, então eles nos ajudam muito. Tem que juntar também. tudo, né? E quase ninguém dá importância para aquele livro ali, né, de DSM, o CID e tal. O DSM explica direitinho. Tudo. Então, se você Detalhes, estuda os critérios, você sabe fazer um diagnóstico diferencial. Se você não estuda, você vai ficar confuso e vai fechar tudo num pacote só. Né? É claro também o avanço da medicina, o aumento da expectativa de vida, as terapias, as intervenções, tudo isso melhora muito a qualidade de vida da pessoa. Então, antes as pessoas ficavam fechadas dentro do quarto, dentro de casa. Agora não. Agora trata. Tem instrumentos, né? Hoje eles vão casar, vão ter mais filhos, e aí tem a questão toda da hereditariedade também. Então, obviamente que o número aumentou e está aumentando. E essa mudança dos critérios, bom. parece que a gente está no... Eu acho que a gente... olhando não sei da onde, a gente acha que ainda está na época das cavernas, porque o DSM muda, o TDAH é um diagnóstico que não tem, os critérios ainda estão em transformação, assim como o autismo, mas ele não tinha nome, vinha no meio de outros e tal, né? Já tinha experimentos com medicação desde a época da guerra, quando você vai estudar, e de repente quando surge o TDAH, então fala, agora todo mundo é TDAH, não é que agora todo mundo é, só que ninguém tinha um diagnóstico. Lógico, é genético, né? É hereditário, genético, vai passando, porque muitas vezes a gente vê, quando a criança chega, o pai ou a mãe ou os dois, né, fala assim, eu sou assim, minha tia é assim, meu pai é assim. Gente, tem da família, né? Eu não sei se chegou algum pra nós que, tipo assim, que existem as mutações genéticas, né? São os novos. Não lembro de nenhum caso, né? A não ser esse que a gente falava, olha, só foi uma mutação. E ele não era, porque não tinha histórico na família, né? E aí, na maioria das vezes, você vê, né? O meu avô que morreu, não sei o quê. Sempre tem. Então, assim, agora a gente tem qualidade de diagnóstico. E, como se diz, o tratamento, eu falo que ele é muito benéfico. Pensa, você descobre que você tem algo, que você precisa de intervenção e fala assim, e agora? Agora não tem tratamento, né? Você pode ir embora que... Então, assim, tem o nome, tem o diagnóstico e tem o tratamento. Porque muitas vezes você também fala, nossa, e é libertador, libertador, né? pra quem tem. É libertador quando você sabe o que você tem e que você sabe como conduzir. E que vai vendo a evolução também, né? Porque assim, eu sempre fui taxada de desorganizada, esquecida, desinteressada, desatenta. E eu olhava pra mim e falava, gente, não, eu sou tão estudiosa, sempre gostei tanto de estudar, sempre me dediquei tanto, né? Acho que consegui ter um sucesso na vida, mesmo antes de saber de tudo e tal. Senti necessidade da avaliação agora com a análise do comportamento, porque é tudo muito cheio de detalhes e eu comecei a ficar meio louca com aquilo, né? Eu falei, eu vou fazer uma avaliação, isso não tá certo, né? Então, assim, mas quando eu soube, eu falei, opa, que bom,
né? Que bom, agora eu sei o que eu tenho, eu entendo que eu vou o que eu fazer, tenho né? e eu sei como fazer. Né? E tira da gente onde aquele trabalhar. peso, porque você fala, cara, eu não sou preguiçosa. Eu não faço, eu não esqueço porque eu quero. Mas você esqueceu de novo, eu não esqueço porque eu quero, eu não sou preguiçosa. Mas é aquela coisa da desatenção mesmo, tudo. Então, hoje a gente sabe como lidar, então é diferente. Ainda bem que tem Tira essas essa surpresas hoje cobrança, também, né? Pois tira é. a cobrança da gente, sabe? Porque a gente fica meio mal visto, meio queimado em É. casa, principalmente. Pensa que é A proposital, família, né? a família tem Passa bastante muito, defeito. né? Né? Sofre muito, né? Laura, qual outra? Tem outra? Deixa eu ver aqui. Pegar o... As perguntas, eu te mandei as perguntas. Você me mandou? Aham. Peraí. Só ver se tem alguma coisa que eu não tô esquecendo. Ah, tem um assunto muito interessante que eu vejo também que as pessoas perguntam muito. Quais são os sinais que eu posso perceber no meu filho para poder buscar, né, aí uma ajuda? Já de muito pequeno já tem, né? Assim, primeiro a gente observa, é importante os pais entenderem um pouquinho, se interessarem um pouquinho pelo desenvolvimento típico, né? Do desenvolvimento neurotípico, como que ele acontece. Né? Os marcos do desenvolvimento, eles acontecem para qualquer pessoa, seja você aqui, seja você lá numa ilha, na aldeia e tal, você vai firmar a cabecinha, você vai, né? Então, assim, a gente tem os marcos, né? Então, assim, mas normalmente o que puxa mais pro lado do autismo é a questão do olhar, né, a demora para dar o sorriso, aquele sorrisinho social, na hora de amamentar muito, às vezes, né? Na hora de amamentar, às vezes, a criança normalmente fica fixada nos olhos da mãe, tudo, às vezes a criança que tem o autismo não fica. Aquela tendência a ficar, né, fazer as estereotipias motoras, né, os flashes, né? Às vezes ficar girando demais, olhando muito, balançando muito, gangorrando, assim, né, no corpinho no sofá. Às vezes deita, fica parado, olhando pro nada, assim, muito tempo. A dificuldade você sente quando a pessoa te olha, né? Às vezes, quando a criança tem autismo, você conversa com ela, você brinca com ela, mas você sente que aquilo não fez um ciclo, aquilo bateu lá e voltou pra você. Então, quando você sente que não tem uma interação, não nítido, tem uma troca, a gente sente até avaliação, essa né? reciprocidade, assim, social, sabe? Isso é uma das coisas que eu acho que mais chama atenção. Tem criança que gosta muito de ventilador, ciclo lúcico, olhando muito, sensibilidade a barulho, às vezes, ou né, tipo, tá num trio elétrico e nada, né, criança não estranha. É porque, assim, a parte sensorial, né, diz muito também. Então, assim, às vezes tem uma hipersensibilidade, às vezes tem uma hipossensibilidade. Então, não é muito comum que as crianças do desenvolvimento neurotípico tenham tantas sensibilidades, assim, à textura, ou à luz, ou à som. Então, é um conjunto de coisas, mas que não quer dizer que andou na ponta dos pés tem autismo? Não. Né? Fica mais sozinho é autismo? Não. Demorou mais a falar é autismo? Não, mas são sinais que a gente tem que estar atento e acompanhando, né? E o que a gente fala, né, tem que comparar, né? Todos os testes e instrumentos, eles são feitos com comparação. Como é que eu tenho um padrão se eu não comparar? Então, tenho só um filho, né, que acontece, não tem sobrinho, não tem ninguém, só tem aquela criança. Vai no parquinho, tá na escolinha, olha, já sentiu que tá diferente? Mãe não erra. Eu nunca vi uma mãe errar. Nunca vi, né, Kátia? Principalmente elas que chegam determinadas a falar pro que tem médico, alguma coisa. meu filho tem alguma coisa, você pode investigar, que você vai achar, né? Então, a gente tem que comparar com essa os coisa outros, né? de notar se tá destoando, né? Então, tipo, no meio de 10 crianças, Tá isolado. 5 têm um comportamento do mesmo tipo, tá ok. Mas um só tá com um comportamento muito diferente dos outros, tem que observar. Né? Então, assim, a gente tem que estar sempre atento ao meio, às pessoas, às crianças, às outras pessoas, como que a nossa criança está interagindo, como que a nossa criança está se comportando nos lugares, o que ele faz, eu chamo, ele responde, ele me olha, ele percebe quando alguém entrou dentro de casa, não percebe, ou pode passar na frente dele para lá e para cá, que tanto faz, né? Criança ficar te buscando muito pela mão, assim, sem intenção comunicativa e tal. Então, tudo isso são sinais, mas que eles por si só não dizem nada, né? A gente precisa com certeza, ter de avaliação. Tem fatores ambientais, né, que a gente chama, que ambiente é desde a barriga. Então, tem abortos recorrentes, ou uma criança prematura extrema, né,
criança teve diabetes gestacional, caiu, esses fatores de risco, né? já... Você tem que ficar em alerta. Começou a ter atraso, né? Independente se vai encaminhar para ser uma criança com autismo ou só um atraso, a estimulação é ideal. Estimular nunca é demais, né? Você vai estimular a ganhar habilidade. Se for uma criança com autismo, ela vai engrenar. Se for um atraso, ela também vai e não vai enquadrar no diagnóstico. Então, tendo dúvida, procurar, né, o neuro. Se o pediatra procurar e falar, não, tá normal, fala com 5 anos, até 5 anos é normal. É difícil ligar uma chave que aos 5 anos a criança vai fazer tudo que ela não fez em 5 anos. Aí o atraso tá gigantesco. Então, o pediatra não te deu aquela resposta, procura um neuropediatra, troca de pediatra, procura um profissional, mas vai atrás se você tem uma desconfiança, porque às vezes espera muito, né? Fecha diagnóstico com 3, 4 anos, 5, aí tá grande. Né? Aí já é mais difícil da criança adquirir quando habilidades. passa da fase precoce, não é que não vai desenvolver, mas o desenvolvimento é mais lento, né? É mais difícil de acontecer, né? Se a gente pega a fase precoce de 0 a 3 anos, tá numa fase muito boa de desenvolver, de neuroplasticidade e tudo. Então, assim, os resultados são muito melhores, né? Então, eu ia perguntar isso, com quantos anos, assim, geralmente? Nossa, o ideal é o quanto antes, sabe? Então, por isso que a gente fala assim, teve sinais, leva para uma avaliação, porque mesmo que não feche o diagnóstico, já inicia a intervenção, que coloca lá, né? investigação diagnóstica para e vai para intervenção. Né? Porque às vezes estimular não quer demais, né? Estimular não faz mal, não causa dano nenhum na vida da pessoa. Tem que ser então, estimulação correta, né? Muito melhor, se tem uma dúvida, mesmo que não se feche um diagnóstico, já iniciar a intervenção, porque aí você pega essa fase inicial, essa fase de neuroplasticidade, mas, né, assim, a criança está com força total ali para mudança. Né, do que depois deixa passar. Aí com 5, com 6, não é que não vai aprender, vai, mas é mais lento, né? Então perde aquele momento ideal, aquele momento, o melhor momento do desenvolvimento. E tem crianças que assim, a gente tem alguns casos, 2, são os menos, né? São o remissivo, o regressivo, né? Que aí é mais difícil, porque a criança se desenvolve bem. Ela vai, às vezes, 1 ano e meio, né, acontece até os 3 anos. E aí essa criança dorme e ela acorda literalmente, já com sinais de autismo. Começa a perder as habilidades, né? Ela vai perde. Perdendo. Aí o pai tem que estar atento. Falava e parou, brincava, olhava e parou. E assim, não é assim aos poucos. É bem marcante, sabe? Dá pra perceber a diferença rápido. Tem uma criança nossa, né, que a mãe relatou. Ele foi com 3 anos, né? Segundo ela, foi inclusive no dia do aniversário dele. Ele tava bem, ela mostra vídeos pra gente, ele brincando, sorrindo, correndo. 3 aninhos, uma criança maravilhosa, linda. Aí depois do aniversário dele, poucos dias depois ali, ele começou a parar de falar. Ele aí foi dormiu falando, acordou sem falar. E já sem olhar. Segundo ela, foi bem marcante. Esse é um tipo de autismo, né? Que assim, às vezes tem um desenvolvimento normal até certa idade, aí depois acontece de a criança ir perdendo as habilidades que tinha. Até os 2 anos você tem que estar não é que ele adquiriu o autismo depois, não. Porque o autismo já é um transtorno que você nasce com ele. Mas em alguns casos a criança vai tendo um desenvolvimento dentro do esperado, aí de repente para e começa a perder as habilidades. Podas neurais que acontecem com todo mundo, tá? A gente tem as idades, 3, 6 tem outra poda, 12 tem uma poda. E depois em adulto a gente tem. TDAH também tem podas, né? E às vezes não tem a poda ou fica em excesso, né? Não poda onde precisa. Então, assim, é uma questão que não se vê em imagem, não tem um exame específico nem de sangue, nem de imagem que vai ver, né? Mas são os casos mais complicados porque a criança perde habilidade. E a gente vê que até a longo prazo são crianças mais difíceis de ser estimulado, de aprender, porque é bem devagar. Às vezes um dia pro outro ele esquece. Ele não aprende tão rápido quanto outras é mais crianças. Difícil é mais difícil. Mas também vai estar em tratamento, vai sendo estimulado, vai. Só que às vezes o prognóstico não é tão bom quanto uma criança que você descobre cedinho, que você começa a estimular, né? E que já vai começa a estimulação precoce mesmo, né? É diferente. Vou pegar as perguntas então, que mandaram pra vocês. A Luana que me mandou aqui, por isso que eu tô no celular. A Carol perguntou, como mãe, como me envolver no processo terapêutico da minha criança? Ela é peça fundamental, né? Sem a família, nós não somos nada. Então ele pode ter uma super mega equipe que se a família não estiver engajada, nada vai acontecer.
Então, como mãe, ela deve estar atenta aos profissionais que ela contratou, a programação de intervenção desses profissionais, cobrar desses profissionais evoluções no sentido de assim, qual é a programação, o que foi feito, que avaliação você fez, e como que está meu filho nessa avaliação, o que ele está ganhando, o que ele está conseguindo, adquirindo aí no seu plano de intervenção. Ser presente, né? Solicitar por treino parental, não ficar só esperando quando a gente marca, mas às vezes tem uma dúvida, fica esperando a gente ligar para marcar. Sempre fala para então, nossas tem famílias, que ter essa abertura. Dúvida, manda mensagem, liga, né? A gente tem marca que ter de urgência, mas o essa... treino parental e a orientação da equipe, principalmente da psicologia, né? Da aba, né? Tem que ter mais frequente. E cobrar da equipe igual a parte de trabalho. É fundamental que ela saiba o que está sendo trabalhado com o filho, né? E que ela tenha esse acesso com os profissionais, que ela cobre dos profissionais essa integração de equipe, né? Que faça lá um grupinho de WhatsApp e fala, vamos marcar a reunião, vamos conversar juntos. juntos. Os gráficos, como me apresenta, o que você tá fazendo? Acompanhando mesmo. Isso, né? Porque tipo assim, acompanhamento. tá muito bem, foi muito bem, ele tá evoluindo muito bem é o quê, né? Pode ser bom pra mim, pra você não é tanto. O que é então, bom pra uns não é bom pra outros, tem que ter uma medida, né? Medida. Outra coisa que eu acho muito importante da família, né? É o autocuidado da família, ela enquanto mãe, principalmente, que sobra muito pras mães, né? Então, de ela estar bem, de ela estar se cuidando, de ela estar tendo o tempo dela também, o tempo pra ela cuidar de si, porque ela precisa estar firme, estar bem pra lutar pelos direitos ali do filho, pra acompanhar não é fácil, né? Todo mundo tem essa coisa assim de, o meu príncipe azul tal, não é fácil, é uma vida que demanda muita dedicação para essas mães, né? Então, ela tem que estar se cuidando também e tentar dar o máximo de autonomia para esse filho, lembrar que ela precisa acreditar nele para ele acreditar nele também. Ela precisa acreditar que ele é capaz para ela ensinar as coisas para ele. Às vezes a superproteção atrapalha demais. Então a superproteção ela aleja a pessoa emocionalmente falando. Tipo assim, ela corta as asas da criança, né? Impede a criança de aprender, impede a criança de acreditar que é capaz, né? Então quanto mais estimula essa criança, incentiva ela em casa, as habilidades, as atividades de vida diária, que é banho, comer, tudo, se vestir, isso é de extrema importância que a família incentive e pare de ficar fazendo por ela, né, pelo filho. Então, vamos lá, você vai aprender, você sabe, você vai conseguir, vai ensinando, mas vai incentivando, né? E isso já é o primeiro treino de reabilitação neuropsicológica. As EVDs são um tipo de reabilitação neuropsicológica muito importante, de planejamento, de execução, né? Então, quanto mais ela puder dar autonomia para o filho em casa, chamá-lo para participar das atividades, então, vai fazer um bolo, chama o filho para fazer junto. Vai jogar um lixo vai fora, brincar vai junto. Cesto, vai brincar junto, vai ensinar a tomar banho sozinho, ao invés de ficar fazendo tudo sempre correndo e fazendo por ele. Não, você consegue. Primeira coisa, ela precisa acreditar que o filho consegue para ele também acreditar. Porque se eu vou te ensinar, Laura, a escovar os dentes, e aí você acaba de escovar sozinha, eu pego e falo, agora vem cá que eu vou escovar direito, eu tô te ensinando que você não sabe, que você não é capaz. Então, às vezes a gente, às vezes enquanto mãe, a gente precisa deixar meio sujinho também, pra criança acreditar que ela que escovou, que ela que deu conta, e outra, né? né? A gente pensa, ele, né, a gente demora quanto tempo pra aprender a tomar banho, ou até amarrar um cadastro. Hoje eu amarro porque ele é pequenininho, mas se não ensinar, você vai amarrar até o dia que ele tiver 80 anos. Ou comprar só de velcro. Né? Então, assim, a gente sempre pensa, até com os pequenininhos, às vezes os pais ficam olhando pra nós, né? Um devolutivo. Eu acho que eles pensam eu acho que eles pensam que nós somos umas carrascas, né? Porque a gente fala assim, não, você vai chamar ele pra ajudar, pendurar a roupa lá no varal, atirar, né? Porque lá na frente, então assim, a intervenção, ela tem que ser pensada a longo prazo. Porque essa pessoa vai crescer, ela vai ser um adulto. A gente pensa, vai morar só, não vai precisar dos pais, né? Até então, pra se sentir pelo parte menos daquilo, isso, né? É o que a gente espera, que eles se desenvolvam a ponto de não precisar dos pais, que tenham autonomia. Essa é a intenção, né? É o que a gente que é sobrecarregar. Então, pra ela né, equipe, o que é que vocês estão fazendo? Né? Não, aqui dentro do consultório faz tudo. Tá, mas pra mim tá bom lá em casa, tá generalizado, tá natural. Se tá só dentro do consultório, tá errado. Né? A gente não... Isso é muito bom profissional, né? Comigo faz. Meu Deus, que vantagem. Entrega pro pai. Não, comigo não faz nada. A gente tá errado. Leva até o psicólogo pra casa, né? Então, sempre buscar o treino parental e de como fazer, cobrar, né? O que tá fazendo, onde que tá.
que programação é, que nível que tá, né? E o engajamento dela vai acontecer na medida em que ela vê resultado nas terapias. Aí ela vai se engajar com os terapeutas. Mas ela, enquanto mãe, dentro de casa, é ser a mãe que ela é para o outro filho que ela tem também. Então, se vai corrigir um, vai corrigir o outro. Né? Não precisa ter dó. Dó é diferente de compaixão. A gente tem que ter compaixão, até por nós mesmos, mas assim, quando você tem compaixão, é tipo assim, eu olho que ele precisa de algo e eu vou ajudá-lo a desenvolver isso que ele precisa. Dó, eu falo, tadinho, e deixa eu fazer pra ele, né? Então é diferente. Então a gente tem que agir em casa de modo que a gente fortaleça, estimule o filho a se desenvolver e ter mais autonomia. Isso é fundamental. Ótimo. Carlos, como os resultados da aba são medidos e avaliados? Nossa, a gente falou tanto. Deixa pra você. Essa é a parte que ela mais gosta. Eu acho que, nossa, a gente já falou tanto, né? Primeiro, para falar em que você tá trabalhando com análise de comportamento, né? A gente nem fala, eu aplico a aba, o método aba. Eu sempre comparo com nós, né, da psicologia, mesma coisa, você falar assim, o que você faz com seu paciente? Eu faço psicologia com ele, de certo, você despenca tudo, uns livros e atende o cliente, né? Então, a gente atende por meio de princípios da análise de comportamento, né? A gente vai usar do reforço, da punição, né? A palavra é feia, mas é uma técnica, e fora outros recursos que a gente tem. Dentro da análise de comportamento, qual que é o diferencial? São as medidas, né? Tudo é mensurável. Então, quando você monta uma programação, você tem que acompanhar de forma quantitativa se ele está ganhando ou não essa habilidade, né? Então, por isso que a gente faz as folhas de registro. As folhas de registro, elas são um norte para o aplicador e para nós, supervisores, a gente saber se essa criança está seguindo o que a gente pensou, mas ela é só um norte, ela não é o fim de tudo, sempre falo para os ATs. E ali o aplicador vai marcar, fez ou não fez, que é a ajuda que tá. Quando eu olho para esses dados, eu visualizo, né, se essa criança está evoluindo, se ela está estagnada, que mês ou que dia ela não foi bem, o porquê eu consigo saber naquele dia. Então, os dados quantitativos, eles me mostram tudo. Até por que foi mal nesse dia, porque ele estava doente, porque ele acordou mal, porque nesse dia ele não estava bem mesmo, né? Então, os dados, eles têm que ser medidos para não cair naquele de, tá bom, tá bem, tá evoluindo muito bem, viu, mãe? Cara, mas uma informação, né, que ela não é comprovada por meio de dados, de gráficos, ela é só uma opinião. Então, assim, aí é só um achismo. A gente precisa de analisar os dados. Quando a gente colhe na folha de registro todos os dados, todas as respostas que essa criança emitiu, isso gera um gráfico. Quando a gente gera esse gráfico, a gente vê essa curva desse gráfico. Essa curva está crescendo, está ascendente, ele está se desenvolvendo, ok, a intervenção está sendo boa, a equipe está caminhando no que precisa, a família está colaborando, tudo. Não, está estagnado. Então alguma coisa está errada, vamos avaliar. Aí nós vamos avaliar, é a programação, é a forma como está sendo implementado em casa, é o comportamento dos pais, o estilo parental que está interferindo, alguma coisa não está legal. Então, os dados, as medidas, as respostas, né? É baseado nisso que se toma decisões, tá? A gente não toma uma decisão tipo, hoje eu quero trabalhar coordenação motora fina com tal coisa, por isso. Hoje eu vou amarrar cadarço, amanhã eu vou pentear cabelo. Então não é assim, não é assim. Então é baseado nos dados, na evolução da criança, a gente toma decisões dentro da intervenção. Até pra saber qual, então assim, os dados me mostram, olha, ele já sabe, já evoluiu, já tá fazendo ok. Então qual atividade, qual outra coisa eu posso colocar no lugar? Quem me disse isso? Foram os dados. Não saiu da minha cabeça, a programação tá ali. Mas que ordem eu vou colocar ela, são os dados que vão me mostrar. Mais precisamente, assim, falando uma mais clara, né? Uma linguagem mais clara, porque não sei se o Carlos é da área, ou se é um pai, é um familiar, alguma coisa. Quando a gente fala de coleta de dados, a nossa aplicadora, ela vai para o atendimento com uma pasta com várias folhas de registro. E ali ela anota todas as respostas que essa criança deu. Então, vamos supor que você está trabalhando lá, que é olhar quando chamado pelo nome. Então, você chamou ela pelo nome, ela olhou, você marca lá que sim. Você chamou pelo nome, ela não olhou, você marca lá um não. Então, tudo tem uma organização e o comportamento ele tem que ser mensurável. Isso é uma dimensão do comportamento, né? Ele tem que ser mensurável. Ele tem que ser mensurável. Então, todo comportamento tem que ter medida, tá? Não dá pra falar, então, tudo a gente mede. Ele tá falando pouco, ele tá falando muito. Não.
ele solicitou quantas vezes? Aí a gente tem lá o número de vezes que ele solicitou. Como Ele solicitou né? com uma palavra só, ele solicitou com duas, ele solicitou Até a com... palavra, Até né, a também. palavra a gente consegue. Então, assim, né? tudo, a gente anota tudo. Ele pediu água, como que ele pediu? Primeiro foi apontando, depois agora nós estamos trabalhando com uma palavra, ele está falando água, depois a gente passa para 2 palavras, 3 palavras, modifica esse jeito de pedir, ou ele vai saber pedir água só assim, eu quero água. Não, então a gente vai modificando também, eu quero água, eu estou com sede, pega água para mim, por favor, onde tem água, né? Então é preciso medir, sem medida a gente não sabe como avançar ou retroceder. E aí, Às vezes retroceder é importante retroceder para modificar o planejamento e fazer algo que faça ser mais efetivo. E tudo Então isso, tudo isso é anotado, é tudo por meio de e ainda a dados. gente tem que pensar também, não é que falando assim parece que é tudo muito frio, né, e mecânico, né, as rígidas. Não, gente, é tudo feito com muita fluidez. A gente cobra sempre dos aplicadores espontaneidade, alegria e fazer isso e o brincar, né? Isso é feito, para que serve as folhas de registro? Pra gente basear e saber o que a gente vai fazer na sessão. Para não ser aquela sessão sem pé nem cabeça. Então o AT sabe o que ele tem que fazer e o supervisor sabe o que ele está fazendo. Mas isso não é feito igual... Ninguém quer transformar ninguém em robô. A gente não senta a criança numa mesa e faz 2 horas de atividade, 10 mil tentativas, não. Muito é tudo muito lúdico e tudo muito fluido. Mas a gente nunca esquece o lado da ciência. A gente não esquece o que a gente avaliou e deixa para trás. A gente não esquece o que a gente está avaliando mesmo, né? A evolução da criança. Por isso que os dados e as medidas são importantes. Mas o nosso atendimento não é frio, não é robotizado, né? Pelo contrário, a gente quer deixar a criança mais espontânea possível, mais feliz possível, mais engajada possível. A nossa busca é essa, porque senão por que nós estaríamos trabalhando treino de habilidades sociais, de competência social com essa criança, né? A gente quer que ela seja o mais espontânea possível. Nós também não queremos mudar a pessoa e tirar a essência dessa pessoa, o jeito dela de ser. Né? Claro que isso é muito... Às vezes você ensina uma criança a se posicionar, ela sai dali da passividade, vai lá para agressividade. Aí você tem que vir lapidando aquilo, olha, você tem que se posicionar, mas não é desse jeito, vamos devagar, é com educação, é falando assim e tal. Então, assim, a nossa busca constante é para trazer... poder de escolha para essa pessoa, trazer dignidade para essa pessoa, respeito, né? E ela poder ser ela mesma. Nós não queremos transformar ninguém em outra pessoa, né? Nós queremos facilitar, tornar a vida da pessoa mais fácil. Então, se aquilo é uma dificuldade para ela, para a família, a gente vai fazer o que é possível para poder facilitar isso. E aí eu acho que isso é na pergunta da Carol, né? A mãe. A mãe, então, assim, o que eu posso fazer? É isso, olhar, né? Tá sendo medido, né? Tá tendo tudo isso. Então, assim, isso é algo e programação, relatório. É direito da família, da criança. É da criança, eles te acesso. pagaram para isso, você está prestando um serviço. Então, assim, eu quero ver, vem cá. Eu falo para ela, mostra, entrega. Teve um momento que eu fiz uma pasta para ela, é seu. Você não está comprando um paciente, né? Você, ao contrário, ele está comprando o seu serviço. Então, você tem que saber que serviço está sendo prestado, como está sendo medido. E a análise do comportamento, ela não é só um aba, esse nomezinho. Ela é muito bonita, ela é muito rica e ela te dá muito recurso, mas tem que saber usar. Sim, não vai ficar Como robotizado. como toda ferramenta. Não é método, não é programação usar. pronta. Porque quando fala Com certeza. método é algo pronto. Eu comprei o seu método, eu tenho que aplicar ele, porque ele é um método. Não, né? São princípios baseados na ciência da análise do comportamento. Então, eu vou criar baseado nele. Eu não vou copiar e reproduzir. A nossa cliente, programação né? é uma criação artística. Né? Porque é tipo assim, né? sabe, você pega ali, ele precisa disso, então vamos fazer tal coisa assim, e a gente tenta mesclar aqui, vamos fazer um motor Tem que junto com inventar, pedagógico, porque ele gosta de correr, de pular, a gente já põe as atividades pedagógicas mescladas. E a gente vai medindo Então, e analisando. Entendeu? Análise, né? Sim. Análise do Já chama comportamento, assim, né? É pegar aquilo que a criança precisa, com aquilo que é importante para ela, com o que ela gosta, e a gente faz tudo isso com muito respeito, com muito com consentimento da família. Esse consentimento, ele é diário. Então, todo dia a gente está precisando do consentimento da família para poder dizer se a gente pode estar fazendo aquilo. E o assentimento da criança, né? Que a gente sente quando a criança está permitindo que a gente se aproxime. A gente sente quando a criança permite que a gente faça alguma coisa. Sem perguntar para ela. E pode ser qualquer nível e qualquer idade. Se você for pôr a mão e ele não deixar, você tem que pedir permissão. E a gente sempre fala para os ATs. Você perguntou? Não. Por quê? Porque ele é criança?
Porque eu não posso pôr a mão em você se você não deixar. E aí a gente fala, olha, então você vai pedir, olha, eu posso te ajudar? Todas as crianças, elas dão permissão, de um jeito ou de outro. E aí ela vai te olhar e deixar, ou ela vai falar, tá bom. Mas se você tentar na bruta, ela não vai deixar. E aí as pessoas confundem, né? Espaço, Atender criança, ele tem que aceitar que eu sou adulto, que eu tenho e uma a programação. criança, ela é muito pouco ouvida, muito pouco escutada, assim, é negligenciada em muitas coisas, sabe? Por exemplo, vou entrar aqui numa questão, a gente tem tempo? Não, acho que ela tem mais pergunta, né? Pode ir? Deixa eu ver aqui. Tem mais duas. É. Pode falar. Não, ia só entrar numa questão que eu acho que é muito importante, sabe? Que assim, as pessoas usam muito da imagem da criança, né? Então, divulga muito a imagem da criança, às vezes até as famílias, né? Uhum. E aí fala, não, mas eu tenho permissão da família, eu tenho documento assinado da família falando que eu posso divulgar a imagem. Mas a criança não sabe que você está divulgando. Você está fazendo uma propaganda com a imagem da criança. Você pagou para a criança, para ela ser sua garota propaganda? Hoje, se você pegar um filho de um artista, o juiz, eles são obrigados a pegar aquele dinheiro por uma conta e você não pode tirar aquele dinheiro, mas a criança com autismo virou comércio, né? E aí, assim, vira uma propaganda com o rosto das crianças, né? E isso, além de ser do nosso conselho de psicologia não permitir, LGPD não permitir, mesmo assim todo mundo faz. E recentemente a gente teve uma criança nossa que teve conhecimento do diagnóstico, uma criança de suporte 1, né? E não caiu bem para ela o diagnóstico. Essa criança ficou muito revoltada, ficou muito mal, ficou muito incomodada, e era uma criança que a mãe expunha abertamente as coisas. Instagram, então às vezes essa criança vai falar, mas eu não queria ter sido exposta, eu não queria ter sido mostrado. Vai estar lá jovens e, vai arrumar emprego, eu te conheço, você é o príncipe do Instagram de não sei quem, você é o da página tal, né? Porque o preconceito ele é real, não é existe, azul, né? Isso é mentira, dizer que não existe preconceito é mentira. Quantas vezes a gente tá num parquinho e um pai do condomínio desce e fala, a hora que o meu filho estiver aqui, eu não quero que você desça com essa criança. Ou levanta e vai embora, ou vê a criança nossa brincando com alguém, puxa a criança e leva embora. Então existe, é mentira, é falsidade dizer que não existe, existe. Então, assim, esse cuidado a gente tem muito. Nosso Instagram está muito parado, né? A gente está sem uma pessoa para estar movimentando ele, mas se alguém olhar lá o que foi trabalhado até enquanto a gente tinha alguém trabalhando, você vai ver que você não vê foto, você não vê rosto, você vê mão, você vê pé, você vê papel, você vê informação. Mas isso é algo que eu acho muito importante, sabe? Ninguém escuta as crianças. Ninguém quer saber se ele quer estar ali fazendo uma propaganda. Ele está ali feliz, brincando, tá? Mas ele tá ali fazendo, você tá fazendo o que é a sua obrigação fazer, você recebeu para fazer aquilo. Divulgar é bonitinho, a gente queria mostrar para o mundo, queria, mas a criança tem o direito da privacidade, tem o direito de não ser identificada, né? Então, tá vendo como muitas coisas ninguém ouve a criança, ninguém pergunta para a criança, ninguém pede para essa criança? Com certeza. Né? Isso é uma coisa que principalmente as crianças que são de nível 1 de suporte, que conseguem se expressar, que poderiam falar, e as outras que não conseguem falar, então? Aí só porque ele não fala e não se expressa, eu posso usar a imagem dele deliberadamente? Sabe? Então, assim, isso é algo que incomoda muita gente e que você sabe o quanto a gente fala disso, né? O quanto a gente exige isso das nossas ATs, mas a gente procura ter esse respeito pelas crianças. Não só no atendimento, de não invadir o espaço delas, de não ser intrusivo, de não ultrapassar os limites que eles nos permitem, como também nessa questão de imagem, de divulgação, sabe, é pesado isso quando você pensa que quando você traduz isso, né? O Instagram, mas a gente a família segue, até pode divulga, fazer se quiser, mas ela pode ser cobrada também um dia. Essa é uma mãe que eu acho que um dia ele vai falar, mãe, por que você fez isso? Né? E aí já vai ser tarde demais. Então, cada um tem seu direito. A família até pode estar lá fazendo e se entende depois com esse filho. Mas nós, profissionais, é muito sério. Eu brinquei esses dias com a Kátia, né? Eu falei assim, algum psicólogo vira e fala assim, aqui, ó, tô com a Laura aqui, tentou suicídio ontem, aqui o rosto dela, né? E aí, Laura, como você se sentiu? Se é um adulto, ninguém faz isso. Eu ajudei você, né? Eu te ajudei, Laura? Você tá vivo. Ninguém faz isso. Agora, isso, com a criança, faz. Né? Então, é um exagero comparar, mas é assim. Não, ele não também é um exagero, tá ali na terapia ele é um dele, no indivíduo, momento dele, e você está expondo a sessão. Cadê a ética do Isso psicólogo? aí não é um exagero, não. Ele é um ser humano que tem os mesmos direitos que a gente, né? E até mais, se ele porque tá ele na sessão indefeso. ali, é o setting, né? Ele tá ali, como você filma, expõe a terapia dele.
né? Nenhuma de nós aqui estudou isso, né? Você pode filmar, divulgar voz do seu paciente, rosto, marcar a mãe. Não pode, por quê? Você pode ir no aniversário dele? Não pode. Porque é sigilo. O sigilo vai até onde? Até o dia que a gente morre com a gente. Então a gente não pode estar fazendo isso com as crianças. Se o paciente morrer, né? A gente ainda tem que guardar o segredo. Né? A gente vai pro lado do exagero, mas é comparando. Ninguém faz, porque o adulto não deixa, porque não pode. Mas com a criança com autismo, né? Tá aí, todo mundo. Tá liberado. Ganhando. A gente vê muito mesmo. Todo mundo ganha em cima toda disso. hora, né? Desculpa ter te interrompido. Não, aqui é pra falar mesmo. mesmo. É uma oportunidade de algo que eu acho que é muito importante. É muito As importante. pessoas refletirem mais sobre isso. Com certeza. Eu não sou contra divulgar na Não, mídia. é importante falar a de informação. O que informação, vocês estão tudo, fazendo né? aqui é isso. É teoria informação, que vocês estudaram, né? Isso, mas é sem nome, é sem rosto. Né? As pessoas nunca vão saber. Mariana perguntou: qual o diferencial do ABA para as outras abordagens? Gente, depende, né? Olha, eu não diria nem diferencial, Um né? é melhor, Eu não digo que um é melhor do que o outro, não. Né? Às vezes a gente, profissional, se vê melhor, se vê mais feliz trabalhando de um jeito, o outro se vê melhor, feliz trabalhando com outro estilo, né? Eu vou falar do que eu conheço, né? Que é a análise do comportamento. Então, assim, não tem como eu falar das outras coisas que eu não estudei, que eu não vivo. Você consegue comparar com a TCC, né, Kátia? Assim, eu vejo assim, eu comecei trabalhando com a cognitivo-comportamental, né? E trabalho ainda até hoje. Nos nossos grupinhos de nível 1 de suporte, eu uso muito da cognitivo-comportamental, quase tudo, para falar a verdade, né? Mas com crianças que tem uma deficiência intelectual associada ali e tudo, eu uso da análise do comportamento, nós usamos a análise do comportamento. Então, assim, eu sei que ali no meu grupinho eu posso usar TCC, que tá tudo bem. E eu tenho a especialização para isso, não é algo que eu uso indiscriminadamente. Né? Para as outras crianças, eu não vou trabalhar uma técnica cognitiva com elas se ele não dá conta disso, se ele não abstrai. Né? Então, assim, mas em relação a outros tipos de tratamento para o autismo, de intervenções para o autismo, eu não posso dizer porque eu não conheço. E aí eu não gosto de falar de algo que eu não conheço. Eu estive dentro do Floortime por muito pouco tempo, quando no início da minha carreira, trabalhei no espaço da criança. Sou muito agradecida, grata a elas pela oportunidade quando eu entrei. Mas por algo pessoal meu, de querer alguma coisa mais palpável, mais concreta, eu fui para o lado do comportamental, que foi primeiro a TCC, depois para a análise do comportamento, né? Mas não dá para comparar, porque são tipos muito diferentes de abordagem, né? E no caso de ABA, uma ciência muito diferente, mas que cada um tem uma linha de raciocínio. Eu acho que são diferentes olhares. Eu não acho que seja tipo um é melhor do que o outro. A gente olha para o mesmo objeto de trabalho, mas por um olhar diferente. Eu acho que o número de horas, mas qualquer um pode trabalhar com mais horas, né? Eu acho que o jeito de pensar e aplicar essa ciência difere às vezes de uma teoria que seja mais psicanalítica, né? Que não vai, que aí psicanálise com autismo, nem sei como é que os meninos se saem nisso, não tem experiência. Comparando hoje, né, que eu tenho as formações, o que eu sempre vejo, né, na maioria das minhas formações são psicólogos clínicos que atendem 1 ou 2 vezes na semana. E aí, né, elas sempre citam, olha, o pessoal da análise de comportamento e tal, e eu vejo que isso é um diferencial em número de horas e como aplicar. Eu vejo que a gente tem uma facilidade a mais, porque a gente já monta essas programações, a gente consegue mensurar e a gente já tem aquela sacada mais rápida. É isso que eu vejo, né, comparando a um atendimento clínico, né, em psicoterapia. Hoje nós temos pacientes que são atendidos por nós na análise de comportamento e pelo Floortime. Para nós não tem diferença, não faz ou tá com a gente e na psicoterapia, entendeu? Na TCC, e aí a gente trabalha junto, a gente alinha um junto. complementa o outro também, né? Às vezes nós encaminhamos pacientes nossos para terapia cognitivo-comportamental para ter um enfoque mais ali de pacientes que têm às vezes um traço mais para pensamento suicida, um traço mais depressivo, a gente encaminha para acompanhamento com o psicólogo da TCC. Então, assim, para nós é tranquilo trabalhar, conversar com as outros tipos de intervenção, né? Tem diferença? Sim. É igual eu disse, eu acho que muito do olhar e da ferramenta que se usa, né? Mas o objeto de trabalho, de estudo é se o for mesmo. comportamento, tá valendo. Sim. E a última pergunta é da Letícia, que
que é como saber se o meu filho está tendo resultados com a terapia que está Olha, fazendo. a gente falou, eu acho É, que a acho gente que a falou gente respondeu bastante, na né? outra, né? Mas Né? retomando um pouquinho, né? Ela vai ver no dia a dia como que o filho dela tá se expressando, se comportando, o que ele evoluiu, o que não, né? Porque não é interessante ele evoluir só no consultório, como a Isa já tinha dito. Acompanhar os gráficos de evolução, nessas reuniões devolutivas de evolução, né? E assim, eu acho que principal mesmo é o olhar dela, né? É o olhar a dela. medida qualitativa, né? Que é Quantitativamente a gente passa os gráficos, né? E qualitativo e às vezes assim, a gente tem às vezes a gente cobra mais, né? Às vezes a gente acha, tá fazendo pouco, e a família, nossa, mas tá muito bom. E a gente olha os dados e fala, não, pra nós não. Olhar o gráfico, né? E aí tem muita gente aí fazendo gráfico, tem muito programa pronto de gráfico. Às vezes chega pra mim, olha uns gráficos e fala, meu Deus, o que esse gráfico quer dizer? Aí ela tem que pegar e alguém tem que explicar pra ela, porque olhar em si também não faz leitura. Tem que ser né, analítico. E aí são as dimensões da análise de comportamento. E às vezes a gente pega uma criança que a gente tá ali trabalhando e a família tá super feliz, porque qualitativamente ele tá indo muito bem. Às vezes pra nós é pouco, mas é muito pra uma criança que às vezes o já gráfico é dele não diferença, pontuou nada. e ele tá E a gente tá ali, né, sofrendo com aquilo, falando, gente, não tá tendo evolução. Aí a família chega e fala, tá sim. Ele tá assim, porque lá em casa mudou isso. A criança tá mais calma, então, a criança assim, tá seguindo instruções, tá olhando mais, tá brincando. Esse olhar da família é o mais importante, Então, de como ele está em casa, de como ele está com as pessoas. Na escola. E a parte também, se você olha um quantitativa- gráfico e fala assim, olha que ele tá muito bem, ela olha e fala, cara, tá Mas lá em onde casa essa não criança? tá, dois meninos. Né? Aqui, então ele é um número aqui e ali ele é outro. Então tem que saber comparar, né? Nem só olhar o gráfico e também nem só, tá bom, tá muito bom. Tem que saber medir isso daí. Se a criança realmente tá generalizando, tá, né, fazendo na clínica e fazendo em casa, E fazendo tomar o fora de cuidado casa, pra não né? ser muito exigente com a criança. Tipo assim, às vezes tem alguns pais que cobram muito das crianças. Olha e fala, não, mas ele tá desenvolvendo pouco. E aí começa a sobrecarregar ele, às vezes começa a querer replicar o que a gente faz no atendimento. Então também isso não é saudável, né? É entender que cada criança vai ter um ritmo ali, que a gente tá atento a isso, né? Quantitativamente a gente mostra em gráficos, né? E a família vai dando esse feedback pra nós. A gente sempre pergunta ao final de uma devolutiva assim, então, isso faz sentido pra vocês? É isso que vocês estão percebendo em casa ou não? Tá discrepante o que nós estamos falando, como vocês estão vendo? Ouvir também. Então aí a gente colhe deles esse feedback, de falar, tá ok, é isso mesmo que a gente tá percebendo ou não. Lá em casa ainda tá mais difícil um pouco, então nós precisamos generalizar melhor em casa. E aí a gente vê o que precisa fazer pra modificar. E saber se essa equipe, né, de aplicadores tá sendo supervisionado, né? Se tá indo lá com o supervisor na clínica, né, 2 vezes por mês, 1 vez por semana ou 2 vezes no mês de 15 em 15, né? Olha se essas folhas estão mudando, acompanha. Eu acho que assim, às vezes as famílias não sabem, tem medo de, mas eu não vou porque eu não entendo. E aí nisso, clínicas que não prestam bom serviço, elas vão ficando ali na moita, porque ninguém vê, ninguém pede e ninguém cobra, né? E aí fica aquela coisa, né? Tipo, não, né? Uma mãe até falou comigo ontem que ela, não sei que clínica que teve um problema no convênio, e ela pediu o certificado da profissional da área X lá. Ela falou assim, não, eu não mando, vem aqui que eu te mostro. Gente, já é estranho. Não tem nada que é escondido. Como que você tá? Eu não vou mostrar meu diploma? Como assim? Meu diploma, né? Então, constantemente os convênios pedem pra nós, manda a certificação. Começa a ter, né, esse olhar mais crítico, né? Não, a programação é só do... Não, gente, a programação tem que ser vista. Ele não é do profissional, ele é da família, da criança. Então ela pode ir vendo por tudo isso que a gente falou, acho que ela vai conseguir ter um olhar melhor aí. Eu quero agradecer vocês por estarem aqui. A gente sempre separa uma lembrancinha pra cada um. Obrigada. Quero agradecer demais a contribuição de vocês. Com certeza o trabalho de vocês muda muitas famílias, muitas vidas aí. Quero agradecer demais também por terem disponibilizado um tempinho, né? Nós que agradecemos, tá? Assim, a gente fica muito feliz, e principalmente do convite ter vindo de você, né? Que é uma querida nossa. Que a gente, quando saiu, a gente te deixou as portas abertas, elas continuam abertas para caso você precise de alguma coisa, porque hoje a gente já vê que você já tá voando, né? Com as suas próprias asas. E acho que esse serviço de informação, ele é muito bom. Vocês estão de parabéns, né? Acho que é um trabalho muito importante, né? Foi uma
uma ideia muito boa que vocês tiveram, Vocês né? A gente está cresçam, né? trazendo. Obrigada. Ai, muito obrigada, me sinto honrada de ter participado. Que isso, tá? vocês E são muito sempre que importantes. vocês precisarem e quiserem a nossa companhia, nós A estaremos gente fala aqui. muito, mas a gente tenta falar. Tá bom. Mentaliza aí.